Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Iremos hoje tratar acerca do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, certo? Bem como nós já terminamos aqui no último vídeo a questão do Sermão do Monte, explicado com detalhes. Hoje trataremos sobre os detalhes do capítulo 8, dando assim a entender o que é que o Senhor Yeshua está realmente pregando aqui e nos ensinando. Então, peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal para que você possa receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, ok? E também se tornar um verdadeiro missionário aqui através de nossa vida. Hoje trataremos de um assunto bem polêmico que com certeza já está aqui abaixo no título do vídeo, a qual você vai saber muito mais aqui. Então vamos dar início. Capítulo 8, versículo 1, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Yeshua: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Meus queridos, algumas pessoas chegam a dizer algumas coisas bem polêmicas aqui, que a morte de Yeshua faz com que a lei ela seja, de certa forma, cumprida, e após esse cumprimento ela seria anulada. Só que não há uma só passagem dentro das Escrituras Sagradas que comprovem que a lei, Yeshua disse que após a sua morte ela não teria mais necessidade alguma de ser obedecida. E assim foi dessa mesma maneira. O próprio Yeshua, apesar dele ser judeu, ele ensinou em vida a questão de observar as leis de Moisés. Então aqui, no capítulo 8, versículo 4, quando ele cura esse leproso, ele vai justamente citar um dos textos bem característicos do próprio judaísmo. Que texto é esse? O livro de Levítico, Vaikra, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 32. Esse capítulo vai tratar sobre a cura da lepra, né? Quais serão as ofertas, o que serviria de sinal que realmente a pessoa era leprosa e foi curada e tudo mais. Então todo o capítulo 14 do livro de Vaikra, Levítico, vai se referir justamente à lei da cura do leproso. Então ali existiu várias coisas, e algumas leis que eu quero aqui identificar é justamente do versículo 10 do capítulo 14 de Levítico. Você vai ver ali que era necessário levar azeite e cordeiros, rolas e pombinhos, para que pudesse, não é? Fazer assim o agradecimento a Deus. Ou seja, era como se fosse um voto. Entende? Um voto pelo milagre, você estaria ali mostrando a Deus a sua gratidão. E o interessante é que Yeshua manda ele fazer justamente isso, que os pregadores da atualidade dizem que nós não precisamos mais obedecer. Já falei aqui alguns vídeos na série Epístola aos Hebreus, né? Alguns vídeos atrás, na série Epístola aos Hebreus, que eu mostrei qual foi a lei que passou. E uma vez que mostrei assim qual foi a lei que passou, você vai entender um pouco sobre de que lei estaria se referindo os evangelhos, inclusive os profetas. Em momento nenhum as escrituras vão ensinar que os mandamentos de Deus passaram, vai ensinar que a Torá acabou, que nós não precisamos mais obedecê-la. Então, Yeshua manda justamente ele fazer o quê? Sacrificar aqueles animais, entregar aqueles animais no templo. E ainda a oferta que Moisés tinha determinado. Agora, o interessante aqui é o que vai vir logo depois, na questão do centurião de Cafarnaum. Preste bem atenção.
E entrando Yeshua em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Yeshua lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Meus irmãos, algumas pessoas podem até não saber a gravidade, o tamanho do peso da palavra desse centurião nesse instante aqui. Se você for parar para examinar um pouquinho as escrituras, você vai ver que esse centurião, ele agiu de uma forma que o próprio salmista Davi já sabia que isso era possível. Quando o centurião disse: dê apenas uma palavra e eu tenho a certeza que o meu criado sarará, ele estava fazendo referência, sabe a que texto das escrituras? O livro de Salmos, de número 107, versículo 20. Diz assim, ó: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Isso aqui, o salmista, ele está falando justamente acerca de Israel. Só que isso aqui também é uma profecia para os tempos de Yeshua. E não só nos tempos de Yeshua, mas também para hoje. O que muitas pessoas não sabem é que a profecia, ela tem várias interpretações dentro dela. Ela é algo atemporal. Uma profecia, ela é interpretada de 3 formas diferentes. A forma preterística, ou seja, do passado, que você interpreta ela historicamente no âmbito passado, né? No âmbito antigo. Presente, você interpreta ela trazendo para os dias da atualidade. E futuro, você interpreta ela levando para os dias que vêm depois do período que foi escrita a profecia. Então, a profecia ela pode ser interpretada de 3 formas diferentes, sem ferir o sentido do texto bíblico. Então, essa mesma profecia, que esse texto de Salmo 107, versículo 20, foi aqui o salmista falando sobre Israel, que o Criador enviou a sua palavra, sarou a todos eles, protegeu eles no deserto, fez grandes prodígios e maravilhas. Aí então o centurião diz essa mesma coisa a Yeshua, dizendo: fala apenas uma única palavra e o meu criado sarará. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está com essa atitude confessando que Yeshua é o Messias, é o Deus de Israel. Por esse motivo que o Senhor Yeshua, ele tem, por assim dizer, ficado surpreso com a atitude dele. Porque essa atitude, tu és Deus, tu és o Criador, tu és o dono da terra, isso aqui é tudo teu, só peço, dê apenas uma única palavra. Quando ele pediu uma só palavra, o que aconteceu? Yeshua viu a fé dele, sabendo que ele acreditava de forma veemente que ali estava diante dele o Criador dos céus e da terra. No versículo 10 de Mateus capítulo 8, diz assim: e maravilhou-se Yeshua ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Perceba que Yeshua fala que muitos viriam do Oriente e do Ocidente. Aqui ele estava se referindo a nós, exatamente a nós que hoje estamos aqui para aprendermos as Escrituras como elas realmente são, em seu contexto original, contexto judaico. Não é um contexto religioso, é um contexto cultural. Para entendermos as Escrituras, precisamos entender as Escrituras como elas são. Vamos aqui.
Agora, esse reino dos céus, é lá no céu que a gente vai? Não. Quando Yeshua fala que iria se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, primeiro, a palavra céus aqui ela é um sinônimo. Os judeus eles têm um costume muito forte, né? E até hoje os mandamentos de Deus nos ensinam essa prática, que tem pessoas que vivem amando falar o nome do Criador a todo momento. Levam uma topada, ah meu Deus, quebra alguma coisa, derruba alguma coisa em casa, ah meu Jesus, alguma coisa queima, ah Pai do céu, o que foi que aconteceu? Todo tempo chama o nome do Criador e não sabe que esse tipo de atitude traz maldição. Então os judeus, com o intuito de impedir com que as pessoas chamassem o nome do Criador em todo momento, em todo instante, o que fizeram? O nome eles substituíam por um sinônimo. Então, a questão de Espírito de Deus, como era que ficava? Ficava Espírito Santo. A questão de Espírito, como é? A questão de Reino de Deus ficou como? Reino dos céus. É uma questão de sinônimos. Isso tudo foi modificado com a única intenção de mostrar, nada mais, nada menos, o Criador dos céus e da terra sem profanar o seu nome. Então, a questão do reino dos céus nada mais é do que simplesmente uma questão de sinônimos. Não é que nós vamos morar no céu ou acima das nuvens, não. Esse é o lugar onde nós iremos encontrar o Mashiach de Israel. Logo, iremos encontrá-lo lá e seremos imediatamente transportados para Jerusalém, a cidade santa. E é dali onde Israel irá aceitar o Mashiach, pois o próprio Yeshua deixa claro que ele só irá voltar quando Israel aprender a dizer Baruch Haba Bishem Adonai. Enquanto ele não aprender a chamar bendito é o que vem em nome do Criador, jamais Yeshua voltará. Enquanto Yeshua não for recebido pela sua nação, não for recebido pelo seu povo, ele não volta. Mas vamos continuar aqui. Então, o centurião, depois de ter recebido essa palavra, veja no versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Mas, irmãos, o que isso significa? Reino, aqui primeiro. O que é o reino de Deus? Algumas pessoas podem não saber, né? Mas o reino de Deus na terra, de forma física, foi falado aqui no vídeo passado, que o reino de Deus, no vídeo retrasado, né? Que o reino de Deus não é algo físico, mas se formos parar para ver um pouquinho sobre a história de Israel, vamos ver que Israel foi feito um reino de Deus. Israel, nação de Israel, foi feito o reino celestial. E pastor, como você pode provar isso? Vamos lá. No livro de Êxodo, Shemot, capítulo 19, versículo 5 e 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que Deus ele deixa bem claro que o reino de Deus seria quem? Israel. Então, o reino físico, Israel, na terra, é o reino de Deus. Porém, o reino de Deus aprimorado, de algo que vem para o futuro,
ele precisa estar dentro de nós. Nós precisamos pegar algo que é para o futuro e trazermos para hoje. Meus irmãos, questão de não haver doenças, poder para fazer milagres, autoridade de expulsar demônios, tudo isso é coisa que irá chegar no reino dos céus. Quando o Criador, quando o Messias implantar fisicamente o seu reino, porque hoje Israel está praticamente apóstata do reino. Em Israel existem ateus, existem macumbeiros, existem adivinhos, feiticeiros, existem gnósticos, agnósticos, homossexuais, lésbicas. Também existem um remanescente. O remanescente esse que ainda está procurando guardar os mandamentos de Deus, onde pequena parte desse remanescente, né, que guardam os mandamentos, crê em Yeshua, enquanto a outra parte continua sem fé no Yeshua, em Yeshua. Por quê? Por conta desse Messias que a igreja tem pregado. A igreja prega um Messias que veio para anular as leis de Deus, uma vez que ele cumpre, você não precisa mais cumprir. Pode ter certeza, nenhum judeu nunca irá aceitar um Messias desse. Por quê? Porque quando paramos para ver a vida do Senhor Yeshua, ele manda o quê? Manda o leproso fazer o quê? Vá e faça aquilo que Moisés determinou. Ponto. Se é isso que ele quer que nós façamos, não há segredo. E ele mesmo deixa bem claro, em Lucas capítulo 16, versículo 17. Está escrito que... Vamos lá para Lucas 16, 17. Uma palavrinha dele. Ele diz, é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, os céus e a terra passaram? Não. Então a lei ainda está em vigor. Aí vem o livro de Salmos, de número 89, versículo 34. Que o Eterno ele vai dizer assim, ó. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. A igreja hoje prega justamente que com a morte de Yeshua, Yeshua veio trazer uma nova lei, se desfazendo do Salmo 89, versículo 34, que está escrito, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se Deus decretou que não iria alterar, vem a igreja e diz, ele alterou com a morte de seu filho. Então, algum dos dois aí está errado. Né? Um dos dois aí deve estar no engano, no erro. Com certeza não é Deus. Então, se Deus deixa claro, não irei alterar, a igreja diz, foi alterado. Qual dos dois está com a razão? Entende? Então, a questão é sobre o que Yeshua tem ensinado. Em momento nenhum você vai ver nas escrituras Yeshua dizendo que a lei seria modificada. Resumir não é a mesma coisa que mudar. Resumir, se você for parar agora para ver o significado da palavra, significa nada mais nada menos do que você falar uma história longa em poucas palavras. Isso é resumir. De acordo com Mateus, Matitiarro, capítulo 22, versículo 37 em diante, você vai ver Yeshua dizendo que a lei, ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, porque a lei depende desses dois mandamentos. Se você quer obedecer à lei, mas não consegue amar a Deus e ao seu próximo, então você não está fazendo nada. Certo dia, não lembro agora o nome do rabino, mas ele foi questionado por um não-judeu acerca da lei. O que foi que ele disse? O não-judeu pergunta a ele e diz assim, ô rabino, me diga por favor, qual a lei? Eu quero que você me diga, eu vou fazer um desafio a você. Me diga a lei completa em poucas palavras. A resposta desse rabino para esse senhor foi o seguinte, amarás ao Eterno teu Deus de todo o teu coração
e ao teu próximo como a ti mesmo. O resto é tudo comentário. Então, meus queridos, o conhecimento da verdade, se você for parar para dissecar o mandamento de amar, você vai ver o mandamento de não adulterar, o mandamento de guardar o sábado, o mandamento de se alimentar bem, o mandamento de cuidar da sua família, de cuidar do próximo e ajudar o próximo. É isso que você vai ver se você for parar para dissecar a lei de amar. O que é dissecar? É você abrir ali e ver o que é que está ligado ali àquela lei. É a mesma coisa você pegar um animal e querer dissecar ele no laboratório para ver o que é que tem ali nas entranhas dele e tudo mais. Isso é uma experiência científica que muitos estudantes de faculdade de medicina fazem, não é? Então, meus queridos, você pegar esse mandamento e querer dissecar ele, você vai ver que não tem apenas a questão de amar a Deus ou amar o próximo, querendo se desfazer dos outros mandamentos, mas tem a questão de guardar o Shabat, guardar as festas judaicas, guardar as leis alimentares. Vamos lá. Versículo 13. Quando ele fala aqui, versículo 12, sobre os filhos do reino serem lançados nas trevas exteriores, ele está falando desses fariseus aqui do período dele, que eram hipócritas. Esses fariseus hipócritas aqui, e justamente essa hipocrisia, que eles, apesar de morarem no reino de Deus, entre aspas, eles oprimiam o povo. Eles eram hipócritas, eles ensinavam algo que, apesar de estar correto os seus ensinos, contudo, as suas atitudes eram opostas ao que eles ensinavam. Já no versículo 13, Yeshua realmente fez uma prova com o centurião. Qual foi a prova que ele fez? Disse assim: então disse Yeshua ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Perceba que Yeshua disse: como você tem crido, seja feito a você. Amados, ele sempre usou a questão da fé para nos abençoar com alguma coisa. Ele sempre usou a questão da fé para nos abençoar com algo. E pode ter certeza que pela fé nós temos a capacidade de fazermos o impossível. Porque ele nos deu essa autoridade. Agora, vamos para o versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste, jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Ishaiahu, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Olha que coisa interessante. O evangelista Mateus pega a questão de expulsão de demônios e aplica para o quê? Para como se você estivesse pegando o problema daquela pessoa e querer trazer para você. Ué, pastor, como assim? Presta atenção. No versículo 17, depois dele expulsar e ter curado as pessoas desses espíritos, era como se ele estivesse puxando todos os problemas daquelas pessoas para ele. Olha o que é que Mateus vai dizer. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que isso significa? Significa que uma vez que você está disposto a expulsar um demônio ou querer orar por algum enfermo, aquela pessoa vai ser liberta? Vai. Mas o problema dela pode passar para você, porque você vai estar puxando aquilo para você.
Coisa interessante, né? Essa questão de exorcismo, expulsão de demônios, ela funciona dessa maneira. Você for libertar alguém de uma possessão demoníaca, é como se você estivesse puxando o demônio para perto de você, para que aquela pessoa fosse liberta. Só que, uma vez que você faz isso e você anda em obediência a Deus, esse demônio não vai poder lhe tocar. E o brilho que há em você irá fazer com que ele bata em retirada, pois ele não aguenta o brilho do Espírito de Deus. Você vai puxar aquele demônio para perto de você uma vez que você expulsa. E a mesma coisa, a obediência que há em você, o Espírito que há em você, brilha de tamanha maneira que ele não aguenta o brilho e sai. Ou seja, se você quiser expulsar um demônio, ele vai sair? Vai. Mas se você não estiver em obediência, uma vez que você faz essa atitude, os problemas todos daquela pessoa vai para cima de você. Se aquela pessoa tinha dores de cabeça, tinha enxaqueca, tinha problema nos rins, ela acaba sendo curada. Você vai adquirir um problema no emprego, um problema na família, um problema até na saúde. Expulsar alguém sem estar preparado vai destruir a sua vida. Expulsar algum demônio sem estar preparado vai destruir a sua vida. As Escrituras são aquilo que nós precisamos a obedecer. Sem essa obediência não vai haver nada que Deus possa nos atender em questão de milagres. Está escrito que esses sinais iriam seguir a todos os que crescem, certo? Crer é uma coisa, obedecer é outra. Certo dia o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A igreja pega esse mesmo texto e diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não tem nada a ver. O que Paulo está dizendo ali é que a fé vem pelo obedecer, e o obedecer pela palavra de Deus. Para que alguém possa ter fé e possa obedecer, em outras palavras, ela precisa primeiramente ouvir a palavra de Deus para que possa obedecê-la. Ouvir e não obedecer não gera fé. Vamos assim, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Yeshua: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meus queridos, Yeshua, ele sempre tem pedido a nós obediência a ele acima de qualquer coisa. Acima de pai, acima de mãe, acima de família. Ele deve ser o nosso alvo, não outro. Ele nos deu autoridade para que nós possamos usá-la. Ah, Senhor, repreende esse demônio. Não pense você que o demônio vai sair, não, que não sai não. Ele deu autoridade a você, então use você a autoridade. Ah, mas eu não estou preparado, então saia. Ah, mas eu não quero passar vergonha, porque não se preparou. Meus queridos, obediência gera fé. Fé gera autoridade. Autoridade gera milagres. Milagres gera vida em Deus. Vamos aqui. A fé em Cristo faz com que nós andemos como Ele pede que nós andemos. Sem obediência, a fé sem obras não vale de nada.
É isso que o apóstolo Tiago deixa bem claro. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, autoridade sobre a natureza. Isso é algo do reino futuro, algo que nós podemos trazer para nós hoje. Assim como Yeshua fez, ele também nos deu autoridade para fazermos isso. Quantas vezes você precisava ir trabalhar e você disse: Papai do céu, permita, Senhor, que a chuva diminua, ou pelo menos pare por alguns minutos para que eu possa ir para o meu trabalho. Senhor, permita que isso aconteça para que eu possa fazer o que eu preciso. E do nada acontece. Sabe por quê? Porque ele nos deu essa autoridade. As pessoas precisam aprender a usar essa autoridade. Versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. Meus amados, perceba aqui que antes de virmos aqui para o versículo 28, tem alguns textos bíblicos que eu gostaria de passar aqui para você, acerca um pouquinho do versículo 26, sobre a repreensão dos ventos e do mar. Olha aqui o que é que vai dizer o livro de Salmos, de número 65, versículo 8. Salmo 65, 8, diz assim, E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Isso aqui é, na verdade, sobre que as pessoas teriam temor dos sinais de Deus. E foi justamente o que aconteceu aqui com os discípulos. Vamos ver aqui mais alguns textos. Salmo 89, versículos 9 e 10. Diz assim, Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe, como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Deus é quem tem poder sobre os elementos da natureza. Deus é quem tem poder sobre as pragas que estão acontecendo no mundo. Vamos lá. Ainda um outro texto, Salmo 107, versículo 29. Diz assim, Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. O Senhor, quando dominou o mar naquele instante, os discípulos então conseguiram, sabe o que? Ligar esses trechos bíblicos aqui ao Messias. Porque o Messias foi que sempre apareceu no Antigo Testamento, como chama a igreja, né? Nos profetas e na Torá. Então, versículo 28, fala-se um pouco sobre os endemoniados de Gadara. Se você for parar para ver o seguinte, que eles estavam em grande número ali, em apenas um único homem. Eram vários demônios que estavam dominando a vida de um só homem.
Então, veja aqui no versículo 29, diz assim: e eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Veja que eles pediram para que fossem transferidos para os porcos. Mas, irmãos, porco é símbolo de quê nas Escrituras? Imundície. Algumas pessoas chegam a pensar que nós não comemos porco por conta desse episódio, mas não. As Escrituras sempre deixam claro que, por assim dizer, esses animais nunca foram criados para serem alimento. Nunca foram criados para serem alimento do ser humano. Deus tem suas coisas em seus devidos lugares. Agora, a manada de porcos é uma criação de Deus. Deus criou os porcos, sim, é algo divino, algo criado por Deus, mas qual a intenção deles? Tentar diminuir o lixo. Essa é a utilidade deles. Limpeza. Eles não foram criados para serem animais de comida, de alimento. Eles não foram criados para isso. Então, no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 11, você verá um pouquinho sobre as leis alimentares. Mas vamos lá. Após tudo isso aqui, após eles morrerem despenhadeiro abaixo, no mar, não é? Você vai ver o seguinte: os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Perceba que tudo o que aconteceu ali naquele episódio foi divulgado pelos pastores de porcos. Aí o que foi feito aqui? Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Yeshua e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Irmãos, expulsaram o Filho do Deus Altíssimo. Expulsaram o Filho de Deus. O Senhor, Ele precisa ser bem aceito em nosso meio. Ele precisa ser aceito dentro de nosso coração, nossa alma. Ele que sabe aquilo que nós realmente precisamos. Se não for Ele, nós não conquistamos nada. Vamos guardar nossa fé nele. Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo. Mantenha sua fé nele. Mantenha sua fé nele. E o resto, deixe que Deus faz. Então, terminamos hoje aqui o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Ok? Peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E assim nós iremos aprender cada vez mais o Evangelho judaico ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus, em nome de Yeshua.